Hoje nós vamos falar sobre o ator Timothée Chalamet e o grande trabalho que ele fez no filme Querido Menino. O Timothée é conhecido por diversas obras já bastante populares da nossa geração. Ele fez filmes como Me Chame Pelo Seu Nome, Lady Bird, Duna, A Crônica Francesa, Adoráveis Mulheres, O Rei, Um Dia de Chuva em Nova York e muitos outros. Ele já está trabalhando com os diretores mais populares do seu tempo e tem se destacado por uma interpretação de fato muito acima da média. Ele é um ator bastante jovem, mas que já conseguiu entregar uma diversidade de interpretações e conseguiu assumir os papéis de protagonista com muita tranquilidade. Ele está se provando como um dos melhores atores da sua geração e, na minha opinião, de fato, ele já apresentou para nós uma gama do seu trabalho muito grande. Temos vários atores da mesma idade que ele que fazem até mais sucesso, mas que não trabalharam com personagens tão desafiadores assim, apenas mais populares. E hoje eu quero falar com vocês sobre o filme Querido Menino, esse filme que ele faz com Steve Carell, que conta a história do Nick, que é um garoto que cresceu ao lado do seu pai com uma relação muito bonita, mas acabou ficando viciado em drogas bem pesadas como a metanfetamina, e isso destruiu durante muito tempo a sua vida e a relação com as pessoas que mais o amavam. Então é um filme muito potente, um filme que conta essa relação, esses altos e baixos, ele tentando se reabilitar, não conseguindo, os seus pais fazendo de tudo para ajudar, os seus irmãos mais novos sem entender muito bem o que está acontecendo. É um filme que demonstra muito bem como um vício pode destruir uma relação familiar, como ele pode destruir de fato a vida das pessoas, não só das pessoas que usam, mas também de todas as pessoas que amam aquela pessoa que está sendo destruída pelas drogas. Por si só, o filme já vale muito a pena para todos vocês assistirem, mas eu queria assistir esse filme porque em várias entrevistas que eu vi do Timothée, ele falou que essa foi a sua primeira grande chance. Apesar de que, se você for conferir o IMDb dele, Querido Menino é um filme de 2018, mas ele foi produzido antes do filme Call Me By Your Name, então foi a primeira grande oportunidade dele como protagonista e já foi um altíssimo desafio. Quando a gente pensa na carreira de um ator, os atores a priori não têm muitas chances de escolher quais papéis eles vão poder pegar. Então esses atores eles estão fazendo testes, eles estão buscando por espaço. Com ele não foi diferente. Ele quase foi o Homem-Aranha, por exemplo, ele fez vários testes e participou de filmes como Interstellar, como a versão mais nova do Casey Affleck no filme do Christopher Nolan, onde ele acreditava que seria o grande início da sua carreira, mas ainda ele estava bem distante de alcançar os patamares que alcançou hoje, por exemplo, onde ele está estreando filmes como Duna, sendo o próximo Willy Wonka e muito provavelmente podendo escolher qualquer filme que ele queira fazer, até pelo tamanho que ele conquistou em tão pouco tempo de carreira. Mas quando a gente pensa em grandes desafios para os atores, eles estão em todos os lugares de formas diferentes. Nesse filme aqui, por interpretar um usuário de drogas, alguém que está viciado, que está se deteriorando com o tempo, que vai piorando, que tem variações o tempo todo de emoções, nós temos o que poderia ser considerado pelos atores um prato cheio para ele mostrar todas as suas habilidades. Mas, geralmente, personagens assim podem também representar uma grande armadilha para os atores. Isso porque é muito fácil você cair num lugar comum, ou seja, num lugar comum do que seria um viciado. A mesma coisa a gente encontra em um lugar comum do que seria um personagem louco. É muito fácil você cair na mesmice, muito fácil você cair em um território que outros atores já utilizaram, que o público já viu o suficiente. Nós poderíamos tranquilamente assistir um personagem desses e perceber se o ator ele de fato se entregou pro papel ou se ele tá caindo naquele lugar comum. Por isso que é tão armadilha personagens como esses, personagens que os atores costumam correr atrás loucamente querendo fazer, eles podem também representar um desafio que é muito complexo, porque o vício ele está muito presente ao redor de todos nós. Ou temos algum familiar que passou por isso, ou temos pessoas muito próximas, distantes, mas também vemos nas ruas o tempo todo aqui no Brasil. Nós temos o tempo todo isso à nossa volta, nós já vimos documentários, temos muito acesso ao que acontece com as pessoas que acabam no vício. Então, é preciso que o ator de fato esteja muito preparado, e com a juventude dele, com a falta de experiência de vida mesmo, é muito complexo você encontrar todos aqueles altos e baixos que o personagem dele alcança. Quando nós pegamos o filme Querido Menino, a construção dessa narrativa como um todo, da estrutura do filme, é praticamente uma estrutura que mistura os tempos, né? Mostra
muito da infância desse garoto, da relação pai e filho na infância. Também tem momentos de sonho, praticamente, o que o pai gostaria que o filho estivesse fazendo e o que o filho de fato está fazendo. Tem momentos no tempo presente, existem vários saltos temporais, ou seja, nós acompanhamos um período até que longo da vida desse personagem. O Timothée teria que estar preparado para apresentar desde o momento em que ele não tinha vício algum, até o momento em que ele começou a usar as drogas, quando isso foi se intensificando, quando ele teve o primeiro contato com a metanfetamina, que é a pior droga de todas, é a droga que mais destrói o usuário, que dá a menor quantidade de chance de recuperação. Ele precisa mostrar os seus momentos na reabilitação, as tentativas saindo da reabilitação, os momentos em que ele está já há 14 meses sem usar uma droga e aí de repente ele cai novamente no uso. Então é uma variação muito constante. E é interessantíssimo assistir esse filme porque, apesar de ser muito jovem, ele consegue entregar esses momentos de emoções com muita força e é possível também perceber alguns vícios que o ator ainda tinha. Logo no começo do filme, você percebe que ele está falando de uma forma muito semelhante a interpretações como do James Dean. Quando você assiste alguns vídeos do Timothée, é possível identificar essa referência muito forte com o James Dean, que tinha uma caracterização muito forte. O jeito que ele falava e o jeito que ele sorria, e é perceptível ver o Timothée ainda com alguns desses vícios no começo do filme. Depois ele começa a abandonar isso por completo, depois ele de fato mergulha nesse vício do personagem. Ele, que já é um ator que tem um porte bastante magro, teve o pedido do diretor de emagrecer ainda mais, então ele precisou passar por uma transformação física, ainda que não seja uma transformação tão perceptível, porque ele, como disse, já tem um porte magro, mas ele se sacrificou bastante para conseguir chegar nesse lugar. E a preparação dele se baseou em muita pesquisa, afinal de contas ele tinha uma responsabilidade muito grande por estar retratando uma pessoa real e que estava viva também. Esse filme ele é baseado tanto no livro escrito pelo pai, como também no livro escrito pelo filho. É um filme que mistura as emoções familiares, assim como também mistura bastante informação. É possível ver que esse filme se preocupa em alertar todas as pessoas do quanto esse vício ele foge completamente daquelas narrativas de superação, o quanto o vício de fato pode destruir a vida de alguém. Tanto para quem já assistiu esse filme, o final ele é muito claro em relação a isso. E aqui é preciso dizer também que a interpretação do Timothée, ela tá muito potencializada pelo trabalho do Steve Carell, que é um ator fenomenal. Quero ainda fazer um vídeo sobre ele aqui, mas o Steve, o que ele faz como pai é simplesmente impecável. Eu basicamente me emocionei em quase todas as cenas que eles fizeram juntos, as cenas de conflito, as cenas de silêncio entre eles. É um filme doloroso nesse aspecto, e o ponto de vista na maior parte do filme se dá do ponto de vista do pai, mas nos momentos em que nós entramos no universo do personagem Nick, o Timothée de fato ele te entrega uma dor, uma complexidade mesmo que o personagem carregava, e existe uma conclusão tão forte para o porquê dele usar aquelas drogas, do porquê ele querer preencher aquele vazio, né? Ele, na verdade, ele não é um alcoólatra e um viciado. Essa é a forma com que ele trata o problema que ele tem. Essa é uma frase que tá no filme que me pegou com muita força. Eu acho que é sempre muito interessante acompanhar as carreiras dos atores pra gente perceber de fato o range, o tamanho, o quão flexíveis eles são, quanto eles podem se entregar pra desaparecer em um personagem. Eu acho que essa é a beleza do que o Timothée faz. É um ator que desaparece nos seus personagens. Ele não fica fazendo pose enquanto ele tá fazendo seus filmes. Ele tá literalmente entregue àqueles personagens. É um ator que vem da escola nova-iorquina e é, na minha opinião, onde se formaram os melhores atores americanos, todos em Nova York, em escolas diferentes, mas com uma visão muito clara do que é a interpretação, com as peças às suas voltas. Eu acho que é um lugar que tem uma energia que de fato conseguiu trazer desde atores como Marlon Brando, Robert De Niro, Al Pacino, Justin Hoffman. Hoje em dia nós temos atores como Adam Driver e agora o Timothée Chalamet, que é o melhor da geração dele ali dos americanos, que eu pelo menos tenha visto até aqui. Então esse filme ele é muito interessante porque o Timothée agora tá fazendo filmes de grande porte, né, blockbusters, então é muito interessante ver ele também em filmes independentes, porque é onde de fato o ator consegue explorar mais, ele tem mais tempo, ele consegue desenvolver aquele personagem, o filme é construído em volta do personagem e do personagem do Steve Carell também, e na minha opinião é uma das melhores formas
formas de mostrar até onde esse ator consegue ir. E é muito interessante perceber também, um último ponto para falar sobre ele até aqui, é o quanto ele consegue entregar na mesma qualidade e ser lembrado pelo que ele entrega, sendo protagonista e também sendo coadjuvante. As participações desse ator nos filmes da Greta Gerwig, como Lady Bird e Adoráveis Mulheres, ainda que ele tenha papéis relevantes, são coadjuvantes. Só que ele está ali, ele entrega uma coisa muito interessante. Eu acho que é um ator que tem uma profundidade de fato, uma humanidade que é perceptível no seu olhar e em como ele se dedica aos seus personagens. Então fica aqui minha recomendação, não só de acompanhar de perto esse ator, acho que a maioria já está bastante intrigada com o que ele faz, mas também com esse filme, Meu Querido Menino. É um filme que tem na HBO Max. Ele, o Steve Carell e todo o elenco estão fenomenais. É uma história muito dura, mas bastante necessária também. E fica aqui minha dica, a gente se encontra no próximo vídeo.